Hoje convidamos para o programa Literatura Fundamental a professora Celeste Henrique Marques Ribeiro de Souza, que é professora do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Obrigado por ter vindo até aqui, professora, conversar um pouquinho com a gente sobre o Kafka e o Processo, livro que marcou aí a carreira dele, o romance importante, né? Agora, antes de falar um pouquinho sobre o processo, eu acho que a gente tinha que explicar um pouquinho como é que o Kafka chegou, como é que ele começou a escrever, como é que era a época dele, não é isso? Ah, sim. Para entendermos a obra de Kafka, eu acho importante ventilar o espaço geográfico em que ele viveu e o momento cultural da época dele, que é a passagem, o fim do século XIX para o começo do século XX. Ele nasceu em 83, né? 1883. É o finzinho do século XIX. Isso. E ele vai morrer em 1924. Então, são os 20 anos primeiros do século XX. Morreu jovem, né, inclusive? Sim, morreu com 41 anos. O Kafka vai nascer no Império Austro-Húngaro, não é? E no Império Austro-Húngaro, numa região chamada Boêmia. E dentro dessa região chamada Boêmia, ele vai nascer na cidade de Praga e ainda no bairro judeu, no gueto. Ora, se fala alemão, a língua oficial deste império é o alemão, mas na Boêmia todos falam tcheco. Sim. Então, ele nasceu, a língua materna dele é tcheco, não era o alemão? O que você diz? Eu acho que ele nasceu falando tcheco no cotidiano e na família o tcheco, mas na universidade, na escola, vai ser o alemão, que ele vai frequentar uma escola primária e secundária alemã, quando poderia ter frequentado a tcheca, que era ali do lado, e vai frequentar uma universidade alemã, quando poderia ter frequentado uma universidade tcheca, que já existia na época. É que, como judeu, ele vai precisar ter acesso a uma profissão liberal para mudar de classe social, para ascender a uma classe superior. Eles tinham dinheiro quando ele nasceu? O pai e a mãe do Kafka tinham uma loja de artigos de moda e eram relativamente bem de vida em termos financeiros. Mas, voltando ao Império Austro-Húngaro, o Kafka, este império é governado pelo Franz Josef e a célebre Sissi, que eram primos do imperador do Brasil, Dom Pedro II. Sim. E o Kafka, com 6 anos, já dentro deste império, vai ter notícias do suicídio do herdeiro do trono. O assassinato, porque há quem diga que ele foi assassinado porque ele advogava as causas da Hungria, porque o Império Austro-Húngaro abrangia diversas nacionalidades. Era assim uma colcha de retalhos. Dentro do Império Austro-Húngaro tinha o território da Áustria, tinha o território da Hungria, o território da Boêmia, da Eslovênia, o território dos tchecos, dos croatas, dos bósnios, dos sérvios, toda aquela região da Balcânia, tudo pertencia ao Império Austro-Húngaro, inclusive o norte da Itália, etc. E tal. Depois, quando Kafka está com uns 15 anos, ele vai assistir ao assassinato da própria imperatriz por um anarquista italiano. E em 1914, todos conhecem, não é? São assassinados o arquiduque, que é o novo herdeiro do trono, o sobrinho do imperador, com a esposa em Sarajevo, por um estudante bósnio, não é? Isto quer dizer que todo este império vive uma instabilidade política enorme, porque todas estas nacionalidades ficam em ebulição, lutando pelo seu próprio nacionalismo e pela sua própria identidade. E estoura a guerra, né? Aí, nesse episódio que você falou. Exato. E aí ele já está com o quê? 30 anos? Então, em 1914, quando a guerra estoura, ele está com 31 anos, não é? E depois da guerra, com o Tratado de Versailles, o Império Austro-Húngaro se dissolve completamente. E daí saem 4 nações. Sai a própria República da Áustria,
uma nação chamada Tchecoslováquia, que engloba a Boêmia, o território tcheco e a Morávia, eu acho, a Hungria e a Iugoslávia, que vai absorver os croatas, os sérvios, os bósnios num país. Então, Kafka nasce cidadão austro-húngaro e morre cidadão eslovaco. Como é esta época em termos culturais e desenvolvimento tecnológico? Influenciada por um outro grande império que também vai se dissolver com o final da guerra, que é o Segundo Império Alemão, formado por Bismarck, com um centro irradiador em Berlim, não é? A Revolução Industrial acaba de chegar a este império, então é uma época em que nasce a Mercedes-Benz e o motor do carro, a Siemens, a Osram e as lâmpadas elétricas, a BASF como fábrica de tintas, etc., não é? Químicos. É um tempo marcado por o pessimismo de Schopenhauer, o chamado nihilismo do Nietzsche e o conceito de Übermensch, que a gente traduz precariamente por super-homem. É o tempo do existencialismo, do Karl Jaspers, do Martin Heidegger, não é? Que para eles o que importa é explorar a existência, quer dizer, o homem se conhece a partir da existência e se tiver que ter alguma noção da essência, esta essência é atingida depois de se ter consciência e de se ter refletido sobre a existência. Não é? É o tempo do Feuerbach e Marx, não é? Que eles criticam a alienação das populações através da religião. É o fim da religião, né? É o fim da religião, o Nietzsche já tinha dito no Zaratustra, Deus está morto. Isso. Não é? É o tempo do Freud e dos conceitos de inconsciente, não é? De superego, ego e id. É o tempo do Jung e o conceito de individuação. É o tempo do Darwin, não é? Que inclui o homem na evolução das espécies e o reduz a um ser biológico, portanto, sujeito às leis das outras espécies. Não é? Sobrevive o mais apto. É o tempo do Max Planck e a teoria dos quanta e o Einstein e a teoria da relatividade. Ou seja, até as ciências ditas exatas deixam de dar certezas ao homem. Tudo são probabilidades. E aí ele vira advogado, ele estuda direito e vai ser advogado nesse momento. Ele começa por estudar química, porque o ser advogado não lhe interessa muito e ele se queixa da falta de liberdade para escolher a própria profissão, porque na realidade ele é apaixonado por literatura. Então ele começa a química, ele desiste logo, passa para o direito, porque é o que lhe dá como judeu acesso a uma profissão liberal e a ascensão a uma classe superior. Ele chega a desistir do direito e vai estudar germanística em Munique. E depois também desiste, porque acha que o pai o pressiona, e volta ao direito e se forma em direito. E vai trabalhar numa companhia de seguros, burocraticamente organizada e tal, não é? E acaba escrevendo literatura num confronto enorme entre esta vida cotidiana, rotineira, a dificuldade com os relacionamentos com as mulheres que ele tinha, né? E o escrever, que era a sua grande paixão. E a relação com a família estava tudo bem ou também... Não, ele tinha uma relação péssima com o pai, não é? O pai tinha uma loja de artigos de moda, como eu disse, e a mãe trabalhava junto com o pai, de modo que a educação dos filhos ficava a cargo de empregados tchecos normalmente. E o Kafka é o filho mais velho. Ele teve 2 outros irmãos que morreram bebês, com meses. As 3 irmãs vão nascer posteriormente. Então ele é um menino criado muito solitariamente. E ele relata dos terrores que ele sofre nesta idade. Terrores que, por exemplo, eram lhe infligidos por uma cozinheira que o levava para a escola e o aterrorizava desde a saída da casa até a chegada da escola, ameaçando o menino
de contar ao mestre escola as desobediências dele em casa. Ele ficava aterrorizado o tempo inteiro. Ela fazia uma chantagem emocional. Então, isso tudo está lá dentro dos livros dele. Ele começou a escrever cedo, professor. Ele começou a escrever cedo. Nós temos notícia que ele escreveu ainda menino. Tá. Mas nada importante. Nada importante. Publicado, né? E mesmo na idade adulta, quem vai dar importância para os escritos dele não é ele. É o amigo Max Brod, que ele conhece na universidade. É o Max Brod que lê, porque o Kafka, se ele é calado e solitário dentro do ambiente familiar, taciturno, isolado, porque ele tem uma relação familiar difícil, fora da família, pelo que os colegas de escola, de universidade contam, ele era uma pessoa extremamente afável, falador, alegre. Ele lia os textos que ele escrevia e ria. Então é o Max Brod que vai pegar os textos dele e vai começar a publicá-los numa revista. Ele próprio nunca publicou nada? Ele próprio não. É o Max Brod que leva os textos dele à publicação. Ele sempre fala, isto são confissões minhas, são documentos, são escritos íntimos das minhas dores então profundas. A literatura dele era a intimidade, era o que ele sentia na intimidade. E por isso talvez se possa explicar o caso de tantas obras inacabadas, porque ele escrevia assim, as coisas emergiam dele e ele dava forma escrita àquilo. E depois abandonava aquilo e começava outra coisa e outra coisa. Então, há muitos escritos sendo realizados em simultâneo, sem ele se preocupar com o fim deles. E o que o Max Brod colocou primeiro como publicação? Olha, foram publicadas em vida do Kafka, quer dizer, com a anuência dele, 26 obras. Entre elas, as mais conhecidas são a Metamorfose. Que é um conto, né, na verdade? Sim, eu teria assim, umas ressalvas de aplicar um gênero a estas narrativas. Na Colônia Penal, né, o Foguista, a Sentença, acho que esses são assim, os que nós conhecemos. Um Artista da Fome também. As outras 56 obras são publicadas póstumamente, porque o Kafka tinha proibido Max Brod de publicá-las. Ele tinha ordenado a destruição delas. Ele queria que nada viesse a público. Aliás, quando ele esteve com Dora Diamond, que foi o último relacionamento feminino como uma mulher que ele teve, ele já tinha obrigado a Dora a destruir parte dos documentos. Então, as cartas... ela fez isso. E ela fez isso. Cartas que devem ter ficado com as irmãs também desapareceram porque as irmãs foram levadas aos campos de concentração e assassinadas. Então tem essa questão do testamento Kafka também, não é? O Max Brod fica com grande parte dos manuscritos dele. E ele lia tudo. Qual é o nível de amizade dos dois? Muito grande, muito grande. É o Max Brod, o mais íntimo amigo dele, e que aprecia os escritos dele e que guarda tudo. Quando Max Brod, em 1939, é obrigado a fugir para a Palestina, ele leva a mala com o espólio do Kafka. E este espólio é guardado, e quando o Max Brod morre, passa isto para uma grande amiga, que é a Esther Hoffa. E a Esther Hoffa morre em 2007, e a Biblioteca Nacional de Israel se candidata à herdeira deste espólio. E as duas filhas desta Esther também. Inclusive, o Instituto de Marbach Hamneka, hoje, fez uma oferta às filhas para ficar com este espólio. Então, o espólio existe ainda um espólio de Kafka que está, assim, nos tribunais. Em disputa. Em disputa. Que interessante. Bom, professor, a senhora falou aqui, eu trouxe alguns livros, você também trouxe outros, para a gente ilustrar essa nossa conversa. Isso. Você trouxe uns em alemão muito bem ilustrados, né? Isso é parte da pintura expressionista do tempo do Kafka, não é? Dois grupos, um que é o Die Brücke, a ponte, e outro que é o Blauer Reiter, o
Cavaleiro Azul. Este é em Munique e este é em Dresden. Tá. Aqui eu trouxe porque eu acho que algumas ilustrações Tem poderiam a ver com exemplificar a época de Kafka. Então, Uma vamos abrir delas, primeiro, uma pra delas depois é do mostrar. Grito, Ah, que o todo Grito. mundo conhece. Certo. Então, esta marca a época do Kafka. Vamos tentar mostrar Não é? aqui, ó. Estamos vendo já no vídeo? Isso. O Grito. Isso. Qual a outra O que você horror, separou aqui? né? O horror. Esse aqui, é sim. o amante. Esse aqui é uma xilografura que poderia ilustrar a amante do Rastrer, gorda, desleixada, sempre em cima da cama, que, aliás, dá margem a uma interpretação feminista do processo, porque todas as mulheres são prostitutas. Elas são vistas como corpo, como fêmeas. Elas no processo. não têm voz. Exatamente. Aqui, essa outra é a cidade. A cidade escura poderia Aqui, ó. ser analisado do ponto de vista estético. Sim. A construção do espaço no romance, por vielas, corredores, escadas escuras. E edifícios escuros. Sempre com um tempo fechado, nebuloso, que corresponde ao estado de espírito do Joseph K. Certo. E O aqui você outro- separou os juízes, né? É que poderia Tem uma ilustrar os xilogravura. juízes também, não é? Uma massa hierarquizada, integrada numa rotina, não é? Interessante. Que não questiona a tradição. E aí, E o que aqui é o o próprio Joseph K? K. Poderia ser o próprio K também, não é? O Joseph K. O Joseph K, esse K está em outra obra dele, né? Você falou No a colônia. É o Castelo. É O Castelo. uma personagem Uma também. personagem também K, não é que, Joseph. que é... também quer acessar o empregado do castelo, o mais alto empregado, do senhor do castelo nem se fala, e que não consegue. Tal como o Joseph K. não consegue acesso ao superior tribunal. Isso como é que você chama isso aqui? Künstler Gruppe Brücke, É o grupo dos artistas da Ponte. da Ponte, Brücke. Brücke, a Ponte. Ok. Muito bem, aqui está a ilustração. Agora vamos falar um pouquinho sobre o romance, o processo. Muita gente considera o processo um livro assim, fantástico, talvez o livro, o livro da literatura alemã. Assim. O livro do Kafka, sem dúvida. O livro do Kafka, sem dúvida, mas assim, em termos de literatura europeia, literatura de língua alemã, vamos dizer assim, seria o livro. Isso foi considerado, e acho que continua sendo considerado um paradigma da literatura moderna. E é interessante porque ele, como muitas obras dele, como você disse, ele também é inacabado, né? Também é é inacabado. uma obra assim, em construção, em processo de construção. E o Brooke, quando entregou, o Brod, quando entregou esse processo, ele entregou numa ordem que ele pôs lá os capítulos, né? Que também é questionado. Então, eu queria que você falasse sobre tudo isso, a respeito do livro. Esse romance começou a ser escrito em 1914, quando Kafka rompe o noivado com a primeira, que a gente conhece, namorada, a Felice Bauer. Há quem diga que esse processo retrata este processo de ruptura de noivado. Não é? Tá. E ficou por aí. E o Max Brod vai descobrir os capítulos deste romance em envelopes, cada capítulo dentro de um envelope. E é o Max Brod que vai tentar organizar estes capítulos, colocá-los numa determinada ordem. Então, com esta edição, que é a última, que foi traduzida pelo Modesto Carone, o romance acaba com 10 capítulos. O capítulo na Catedral não está completo. E o capítulo do tio poderia ter sido acrescentado com um fragmento que vai aparecer no anexo. Então, esta edição tem os capítulos ordenados pelo Brod, capítulos incompletos e até os capítulos que o autor riscou. Tá certo. Trechos de capítulos o que ele possibilita também uma abordagem genética, não é? Comparar os escritos não riscados, não rasurados, com os escritos rasurados e verificar os caminhos que o Kafka
deu ao romance, não é? Aqui, essa tradução que eu tenho aqui, é também do Modesto Carone. Sim. Ele coloca o capítulo anterior ao Na Catedral como inacabado. Exato. Também. O capítulo... Então, quer dizer, tem capítulos inacabados. Exato. E a gente lê, é angustiante, e entende tudo e não entende nada. E a incongruência... Atenção, às vezes a gente está no outono, num capítulo, e o próximo capítulo está na primavera. Então, há possibilidade ainda de fazer a troca. Há incongruências, não é? Não sabemos, por exemplo, se há outros capítulos que ele tinha em mente. Colocar entre um e outro. Colocar entre um e outro, não é? E como é que qual é a explicação mais comum desse livro? Mais assim, porque ele tem várias abordagens que você pode fazer em cima dele. Várias. Olha, desde as biográficas, desde as pessoas que tentam achar a biografia do Kafka retratada aí, as psicológicas que têm o Kafka como um neurótico, ou seja, como um superego que o esmaga, as sociológicas, religiosas, esotéricas, sociológicas, feministas que nós já vimos. Há uma maneira inúmera, uma maneira riquíssima de abordar Agora, lendo assim, em princípio, parece que ele faz realmente uma crítica à burocracia do Estado, a coisa que está instalada dentro da lei, da própria lei. Ele coloca os advogados. Ele, por ser talvez advogado, ele entende um pouquinho dessa linguagem de leis, não é isso, professor? Também. E porque trabalhou numa companhia de seguros. Mas eu começaria já lendo o processo em 2 níveis. O título já em 2 níveis, não é? É um processo dito jurídico, mas não é jurídico. A gente sabe pela leitura que ele tem um tribunal que não é um tribunal normal. Os tribunais normais estão dentro de um tribunal maior, que ele chama Superior Tribunal, a que ninguém tem acesso. Além do mais, não é só este processo. Mostra o desenrolar da existência do Joseph K., que vai se degradando a cada capítulo, não é? Há uma desestruturação desta existência. Por causa do processo. Então, o processo é também um desenrolar, entendeu? Então, há 2 níveis nesta palavra. Processo. Comecemos pelo fato de que K é acusado. O romance começa assim. Essa frase é fantástica. Alguém deve ter caluniado K. Joseph K. Pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Então ele diz aqui que o cara não fez nada. Não fez nada. Uma calúnia. Então, Kafka tomou ao pé da letra as consequências que uma calúnia pode ter na vida do indivíduo. Né? Ele pode ser aniquilado psiquicamente e socialmente, como Joseph K. Esta é a primeira, não é? Depois, então, o Kafka constrói em torno disto uma história dentro de um cotidiano tão corriqueiro, tão próximo da gente, tão cheio de detalhes, que muitos abordam esta obra como uma obra realista. Basta lembrar, por exemplo, quando K vai à casa do pintor Titorelli, não é? E enfrenta aquelas escadarias, aqueles corredores escuros, e 3 meninas aparecem. A descrição destas meninas que limpam as mãos no avental, que vão atrás dele e dão risadas, tudo isso é tão detalhadamente descrito que é impossível a gente não ir atrás e se envolver nesta descrição. Voltando à acusação do K. Então, o K é acusado, mas, a princípio, ele se rebela contra isto. Como? Acusado de quê? Ele é inocente. Sim, porque ele não sabe do que ele é acusado e ninguém lhe diz. E ele leva isto assim, sem seriedade. Até que vem o inspetor, e uma das coisas que chama a atenção neste primeiro capítulo é o fato de os fulanos, os indivíduos, os guardas que vêm prender o K, 3, chegam perto dele e não conseguem dar explicações. Eles dizem simplesmente, olha, a minha tarefa é dizer, o senhor está detido, nem mais para trás, nem mais para frente.
Isso faz lembrar imediatamente as palavras da Hannah Arendt, quando ela observa o julgamento do Adolf Eichmann em Jerusalém, em 1961, não é? Que ela fala da banalidade do mal. O que é que o Eichmann falava? A profissão dele e o dever dele e a obrigação dele era para isso que ele era pago, e tão somente para isso, era para colocar judeus dentro de um vagão e ponto. Se os judeus iam para o campo de concentração ou não era problema dele, não era responsabilidade. Entendeu? Esta automatização dos deveres é uma coisa que chama a atenção nestes guardas. Não só nos guardas, e depois em outros capítulos Sim, adiante. porque os outros... Tem a cena do torturador, do espancador lá, dos dois guardas, porque o K falou simplesmente que eles haviam tido maus modos com ele, e isto foi suficiente para os dois serem espancados. E o espancador também fala, eu sou pago para ser espancado, ponto final. Para espancar. Isso, sim, eu sou pago para espancar. Não me interessa. Não me cabe julgar se está certo ou se está errado. Não é? Esta adequação à tradição e ao status quo, que ninguém questiona, é uma problemática que vai também atingir o K. Especialmente na catedral, na conversa com os sacerdotes. Mas aí antes disso ele vai atrás do processo dele, aí tem os tribunais. Sim, é verdade. Uma vez, não é? Um momento terrível do livro. Na primeira vez ele é avisado por telefone, que ele tem que comparecer